Olá pessoal, o vídeo de hoje está sobre uma questão que um inscrito aqui do canal me mandou por e-mail, pro e-mail do canal, que é meumundoemoda@gmail.com. Neste e-mail, ele diz que é um estudante de história que assiste os meus vídeos. E ele fala que através dos meus vídeos eu apresento ter retido e assimilado muito bem o conteúdo, o conhecimento a qual eu trato nos vídeos, e que também eu tenho uma boa articulação de palavras. Então, ele me fez algumas perguntas. Ele fala: como você aprende? Ou como você lê? Como escrever bem ou falar bem? E é essas perguntas que eu vou responder nesse vídeo. Bom, a questão não é como eu aprendo, mas como nós aprendemos. Ou melhor, como você aprende. Porque cada um tem uma maneira específica de aprender. Mas, de maneira geral, todos nós aprendemos de uma maneira muito semelhante. Eu tenho uma professora que diz que não há aprendizagem se não houver interação do indivíduo com o conhecimento. Então, é necessário que haja uma interação, que o indivíduo interage com o conhecimento para que ele aprenda. E o que é aprendizado? O que é aprender? O que isso significa? Bom, o professor Pierre fala que aprender significa adquirir um conhecimento que o indivíduo carregará para o resto de sua vida. Aprender vem de apreender, então significa assimilar um conhecimento, um conteúdo mentalmente, de forma que você fixa no seu cérebro e você jamais esquece. Então, aprender, é guardar para você. Para saber mais como o nosso cérebro aprende, como o ser humano aprende, eu sugiro que você faça leituras dos livros do professor Pierre e assista os vídeos em que eu falo desses livros. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desses vídeos e também aqui nos cards, aqui, eu acho. Falando um pouco mais dos estudos do professor Pierre, nesses livros ele fala que existe um ciclo de aprendizagem. Esse ciclo corresponde a 24 horas. Ele fala que neste ciclo, o primeiro momento é o momento de entendimento. Então, nesse primeiro momento, o aluno entende. Seria na sala de aula. E ele entende a informação. No segundo momento, é um momento de aprendizagem. Então, ele vai aprender em um estudo solitário, sozinho, em casa. Ele vai aprender o conhecimento. E no terceiro momento, é um momento de fixação. Então, é um momento que o indivíduo fixa o conhecimento, transformando esse conhecimento em conhecimento eterno. E isso acontece durante o sono, ou melhor, os sonhos. Então, primeiro, você recebe a informação, entende a informação, depois você transforma essa informação em conhecimento e depois você transforma esse conhecimento em conhecimento eterno. E tudo isso acontece em um ciclo de 24 horas. E é por isso que é tão importante estudar todos os dias. William Glaser fez alguns estudos sobre o aprendizado e eis que surge a pirâmide da aprendizagem. Essa pirâmide mostra os níveis de absorção do conhecimento segundo as coisas que nós realizamos. Então veja só, nós temos até 50% do conhecimento quando recebemos a informação, ou seja, em uma posição passiva diante do conhecimento. E de 50% para cima até 95% quando estamos interagindo com o conhecimento, ou seja, em uma posição ativa diante do conhecimento. Então é muito importante que você misture, que reúna diversos desses elementos para ter uma melhor absorção do conhecimento. Agindo em todos os níveis, você vai compreender e apreender melhor o conhecimento, o assunto que você está estudando. E é assim que eu faço para aprender. Eu tento pegar esses diversos elementos sobre um assunto ao qual eu estou estudando. Mas como eu havia dito, cada um tem um jeito específico de aprender, querendo ou não. Por exemplo, eu sou uma pessoa de memória fotográfica, então eu aprendo melhor alguma coisa quando eu vejo esta coisa, esse conteúdo de forma organizada. Por isso eu gosto muito de deixar meu caderno bem colorido, e bem esquematizado, organizado. E é assim que eu sou, mas existem pessoas que elas não aprendem muito bem dessa maneira, e sim ouvindo. Apesar de nesse estudo a leitura corresponder a apenas 10% de absorção do conhecimento, eu particularmente aprendo muito lendo. Porque, no meu caso, ler não é uma atividade passiva. Porque eu interajo com a leitura, eu interajo com o autor. É como se eu estivesse discutindo com o texto, discutindo com o autor. Principalmente nos livros da faculdade. Quando eu estou lendo um livro,
Eu leio, eu interpreto e paro um momento e reflito sobre aquilo, pensando, será que é assim mesmo? E tentando relacionar aquilo que eu li com a realidade, para ver se aquilo realmente confere com a realidade, se tem algum sentido lógico. E é assim que eu leio. Como leitura não é sinônimo de aprendizado, eu faço mais do que ler, eu escrevo. E é aí que eu aprendo realmente. E isso, na verdade, é confirmado. Inclusive, o professor Pierre e o professor Olavo de Carvalho falam isso, que é muito importante escrever. E escrever à mão. Não vale, né, digitar no computador, no notebook, no celular, enfim. É importante escrever à mão, com caneta, lápis. E de que forma eu escrevo? Eu escrevo fazendo resumos, sínteses, tópicos, esquemas. E uma dica muito valiosa é fazer mapas mentais. Porque os mapas mentais, eles atingem os maiores níveis de absorção do conhecimento segundo aquela pirâmide da aprendizagem que eu mostrei aqui no vídeo. Nos mapas mentais nós escrevemos, resumimos, ilustramos, estruturamos, entre outras coisas que são muito interessantes, muito importantes para a absorção do conhecimento. Então são ótimos meios para estudar e para aprender porque são de fato esquemas mentais. E é o seu esquema mental se você fazer esse mapa mental, é óbvio. Então quer aprender verdadeiramente? Leia sobre o conteúdo, ouça, veja vídeos, pergunte, converse, relate, escreva, interprete, explique, resuma, sintetize, ilustre, elabore e etc, entre outras coisas. O mais importante, que eu acredito que seja, é englobar os diversos aspectos, né, de compreensão, diversas atividades diferentes, como ler, ver, escrever, sintetizar, resumir, estruturar e etc. Agora, escrever. Como escrever bem? Bom, você só vai escrever bem se você ler, e ler muito. E ler coisas úteis. Ler coisas, livros, textos com uma escrita mais sofisticada, mais intelectual, mais acadêmica talvez. E você só vai escrever bem escrevendo. E é interessante que você escreva, reescreva, analise, reescreva de novo. E assim vai, né? Quando eu escrevo alguma coisa e eu vou revisar depois, eu vejo que aquele que eu escrevi estava muito ruim. Aí eu escrevo de novo, depois eu vejo de novo e vejo que está muito ruim. Enfim, a escrita é um processo. E é interessante que enquanto você escrever alguma coisa, você dê um tempo, fique um tempo longe daquele texto, depois volte e revise aquele texto. Porque aí você vai enxergar as coisas que não estão boas, os erros. Porque se você fazer isso direto, escrever um texto e revisar logo em seguida, você não vai enxergar isso. Então é importante dar um tempo longe do texto. E como falar bem? Bom, falar bem é algo que está relacionado com aquilo que eu já falei nesse vídeo, que é ler e escrever. Você só vai falar bem se você escrever e ler muito. Então, essas são as minhas dicas. Então, sempre que eu leio alguma coisa, eu escrevo sobre aquilo que li. Então, é muito importante que vocês façam isso também. Eu espero que tenha ajudado vocês e que vocês coloquem isso em prática. Espero ter inspirado vocês. E também quero indicar que vocês assistam um vídeo da Ana Carolina, que ela botou recentemente um vídeo falando sobre como se organizar nos estudos, como ela estuda. E eu achei muito, muito legal esse vídeo, assistir e me inspirou a querer estudar mais, a escrever mais. Então eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês assistirem caso tenham interesse. Então esse foi o vídeo e até a próxima. Tchau!